Nossa expectativa é que Deus fale conosco por meio da sua palavra. É um risco se aproximar da Bíblia, né? Corremos um risco. Eu creio que se aproximar da palavra é se aproximar de Deus. O lugar mais seguro para a gente ouvir a respeito da vontade de Deus, dos planos de Deus, dos sonhos de Deus para a nossa vida, continua sendo a Bíblia, né? A palavra. E talvez a gente não... Provavelmente a gente não vai apresentar algo novo, né, para a maioria de vocês. Até porque eu não sei se a gente precisa de algo novo, né? A não ser que a gente já tenha feito tudo que Deus mandou nos últimos tempos. Se a gente já fez tudo, faz sentido a gente pedir algo novo para Deus. Mas às vezes a gente está sempre pedindo para Deus, né, manda algo novo, nós queremos algo novo do Senhor. E eu não sei se Deus às vezes não fica olhando para a gente, para que você quer? Faz 1 ano que eu te falo para fazer isso, você não fez ainda, você quer algo novo, para quê, meu filho? Faz primeiro o que eu mandei você fazer, né? Depois você me pede algo novo. Então, de repente, não tem nada novo, mas a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, e sempre que a gente se aproxima dela, a gente corre o risco de se encontrar com o Senhor, não é? Com o Senhor da palavra. Então, a minha oração é que Ele possa falar conosco nesta noite, por meio da sua palavra. Amém? Ok. Francisco, tem uma boa noite ali. Pode passar aqui, Francisco? Funciona? Ok. Então, pretendo falar sobre essa temática aí, que é a temática central do nosso encontro, a nossa proposta, né, de olhar para a cidade ou agir na cidade para fazer com que a cidade se transforme num lugar onde a misericórdia de Deus possa ser manifesta, onde a paz de Deus possa ser manifesta, onde a vida possa brotar. Essa é a nossa temática, né? A missão da igreja na cidade, agir com misericórdia, promover a paz e dar uma chance à vida. Vamos pensar um pouquinho sobre esse tema. Tem alguns dados aqui que certamente não é novidade, né, para os brasileiros, mas também para os noruegueses. Acho que em agosto, se não me engano, final de agosto, nós fomos informados pelo IBGE que a população brasileira ultrapassou a casa dos 200 milhões de habitantes, né? A gente consegue ver um crescimento da população brasileira ali, né, que no ano 2000, 173 milhões, né? Em 2013, 201 milhões de habitantes. E esse crescimento aí deve continuar acontecendo até 2040, e a partir daí um decréscimo, né? E aqui tem essa taxa aí de fecundidade no país, né? As famílias reduzindo o número de filhos. Então, provavelmente, o IBGE diz que a partir de 2040 vai decrescer um pouco essa população, né? Mas a notícia foi essa, esse ano, né? Que a população brasileira ultrapassou a marca de 200 milhões de habitantes, segundo o IBGE. Uma outra informação interessante é a taxa de urbanização no Brasil, né? Em 1960, nós tínhamos 45,1% da população brasileira, né, vivendo na área urbana, e quase 55% vivendo na área rural, isso em 1960. Né? Em 2010, segundo o IBGE, está desse jeito, né? Quase 85% da população brasileira vivendo nas cidades e 15% vivendo na área rural. Esses 84%, quase 85%, corresponde a quase 170 milhões de habitantes vivendo nas cidades no Brasil. Quase 170 milhões de habitantes.
Isso é um fato constatado aí pelo IBGE. Então, para a gente pensar um pouquinho sobre a cidade, eu estava lendo alguns comentários e eu achei muito interessante que essa palavra cidade aparece cerca de 1.400 vezes na Bíblia. De Gênesis até Apocalipse, a palavra cidade aparece cerca de 1.400 vezes. E eu achei curioso, porque essa palavra cidade aparece mais na Bíblia do que a palavra muito comum no meio cristão, a palavra salvação. Ou outra palavra muito comum no meio cristão, a palavra pecado. Né? Salvação, pecado, é muito falado. A palavra cidade aparece mais vezes na Bíblia do que a palavra salvação, do que a palavra pecado. E eu tenho pensado sobre isso. Por que essa palavra aparece tantas vezes nas Escrituras? Né? Eu acredito que tudo que se repete muito na Bíblia, Deus está sinalizando alguma coisa, não é isso? Essa repetição não é fruto do acaso. Né? Por que tantas vezes essa palavra? Né? E eu acredito que Deus olha para a cidade e fala uma coisa que a gente já ouviu. Né? Deus olha para a cidade e fala, eu tenho um sonho para a cidade. Né? Eu tenho um sonho para as cidades. Você olha para a cidade e qual é a sua relação com a cidade? Como é que você trata a sua cidade? Que tipo de declaração você expressa para a sua cidade, para a sua comunidade, para o seu bairro? O que é que você pensa sobre a sua cidade? Você xinga a sua cidade? Você reclama da sua cidade todos os dias? Eu não estou falando só para o pessoal de São Paulo, tá? Para todos. Para todos. Qual é a nossa relação com a nossa cidade? Que tipo de expectativas a gente tem em relação à nossa cidade? Será que as expectativas que nós temos em relação à nossa cidade coincidem com as expectativas que Deus tem a respeito das nossas cidades? Se você percebe a sua cidade andando na direção do caos, você acredita que Deus olha para isso e Deus fala, é assim mesmo, meus filhos. Eu tenho escutado muito essa expressão de alguns, né? Que olha para uma situação caótica, de miséria, absurda, e fala, é assim mesmo, fazer o quê? Né? E alguns vão mais longe e dizem assim, Deus quer assim. Não coloca Deus nesse negócio. Favela não é projeto de Deus. Né? O projeto de Deus começou com um jardim e termina numa cidade. As pessoas vivendo uma vida onde os seus direitos não são respeitados, onde a sua dignidade é violada, isso não é projeto de Deus. A gente não pode olhar para isso e dizer Deus quer assim. Deus não quer assim. Porque Deus não criou o ser humano para viver assim. Então, qual é a vontade de Deus para as nossas cidades? Qual é a vontade de Deus para o bairro onde você vive? Qual é a vontade de Deus para a cidade de São Paulo? Para a cidade de Almirante Tamandaré? Para a cidade de Mauá, de Santo André, de Carapicuíba, de Diadema, de Itaperuçu, onde eu pastorei uma igreja, aqui pertinho. Qual é a vontade de Deus? Né? Por que será, ou qual é a finalidade, com que finalidade tantas revelações, profecias, exortações, lamentações e promessas são feitas às cidades ao longo da Bíblia? Qual é a finalidade? Por quê? Por que aparece tantas vezes a palavra cidade nas Escrituras? Né? Mais uma pergunta. Você não parece significativo que a cidade foi escolhida por Deus como um espaço para a realização da plenitude do reino? Todos já leram Apocalipse. Né? Essa plenitude do reino vai se manifestar numa cidade. Tudo começa num jardim e termina numa cidade. Não é?
Eu acho isso muito interessante. A cidade como um espaço onde o reino vai se instalar em toda a sua plenitude. Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22. Você pode olhar, né? O reino se manifestando em toda a sua plenitude numa cidade. Uma cidade. Eu sei que a expectativa da maioria dos cristãos é ir para o céu. Mas o que a gente olha para o Apocalipse, a gente percebe o céu vindo para a gente. Não é? É a cidade que vem. Mas essa é outra discussão um pouco polêmica para alguns. Não é? Mas o fato é que a gente enxerga isso em Apocalipse de maneira muito clara. O reino se instalando em toda a sua plenitude numa cidade. Não é? Então, qual é o nosso relacionamento com a cidade? Você chora pela sua cidade? Você já chorou pela sua comunidade? Eu tenho um amigo que sempre me lembra isso. Ele diz assim, quando você não é capaz mais de chorar pela sua comunidade, talvez você não tenha mais missão nessa comunidade. Eu nunca esqueço disso. Um amigo lá de Caruaru, um pastor, lá de Pernambuco. Ele fala que quando você deixa de chorar pela sua comunidade, talvez você não tenha mais missão para fazer nessa cidade. Né? Eu não estou dizendo que você tem que ser um missionário chorão, nada disso. Né? Mas quais são os sentimentos que brotam no nosso coração quando a gente olha para a nossa cidade, para o nosso bairro, para as pessoas que vivem nesse lugar? Esse texto eu queria que vocês dessem uma olhada, que nós dessemos uma olhada juntos. Isaías capítulo 65, versículos 17 a 25. Quem trouxe Bíblia, por favor, abra ou ligue. Ligue sua Bíblia, por favor. Agora o negócio está moderno, né? Liguem as Bíblias. Os mais antigos, como eu, abram suas Bíblias. Experientes. Você está gravando, depois vai editar nessas besteiras. Isaías capítulo 65. Versículo 17, a partir do versículo 17. Podemos fazer uma leitura aí começando com o pastor Key? Um versículo? Pode seguir aí com a Andréia. Para mim, as escrituras aí revelam uma cidade modelo. Ou um modelo de cidade. Ou uma cidade segundo o coração de Deus. Com características do reino de Deus. A gente pode olhar para esse relato e perguntar, mas essa cidade é terrena ou é celestial? Não é? Essa é uma pergunta que pode ser feita. Mas o fato é que esse modelo de cidade está revelado nas Escrituras e, na minha concepção, ele deve servir como um modelo inspirador para a nossa prática missionária. Um modelo de cidade que deve inspirar a igreja na sua prática missionária, no cumprimento da sua missão. Deus coloca um modelo de cidade para que a gente possa não apenas contemplar, mas para que esse modelo de cidade sirva de inspiração para a nossa prática missionária, especialmente nos grandes centros urbanos. Então a cidade é terrena ou é celestial? Jesus andava por todos os lugares, pela cidade, pelo campo, e ele andava proclamando o reino e demonstrando o reino. E eu acredito que Jesus trabalhava com essa motivação, de ver o reino sendo estabelecido cada vez de maneira mais densa e mais intensa na vida das pessoas e nos lugares por onde ele passava. Jesus ensina os seus discípulos, em Mateus capítulo 6, a pedir que a vontade do Pai seja feita aqui na terra, da mesma forma que é feita nos céus. Lembram disso?
ou a gente também deixou de orar o Pai Nosso. Né? Mateus capítulo 6, que a tua vontade seja feita na terra, da mesma forma que é feita nos céus. Então Deus tem vontade aqui para a terra. A vontade de Deus não é que as coisas sejam destruídas. A vontade de Deus não é que o caos impere. Deus tem vontade aqui na terra. Deus deseja que o seu reino se manifeste cada vez de maneira mais densa aqui na terra. Um reino que promove a vida. Um reino que promove a paz. Por isso que eu fico pensando que enquanto alguns estão trabalhando para levar pessoas para o céu, outros estão trabalhando para trazer o céu para as pessoas. Eu não sei qual é a sua. Em que página você está? Em que caminho você está? Se você tem trabalhado para levar as pessoas para o céu, ou se você tem trabalhado para trazer o céu para as pessoas. Ou as duas coisas. Não é? Queria dar uma olhadinha destacando alguns versículos desse texto de Isaías. O versículo 17, que fala de renovação do ambiente natural. Então não precisava ser assim. E os rios, Deus não planejou para que eles estivessem nesse estado. Deus não planejou, não é projeto de Deus, não é vontade de Deus. Não é vontade de Deus. A vontade de Deus é que aquilo que Ele criou seja preservado e seja renovado. A natureza geme na expectativa de ser redimida, diz o apóstolo Paulo, e não destruída, como alguns crentes pensam que vai ser. Acabou com água, agora vai acabar com fogo. Não acabou com água. Não acabou com água. Não é? Mas é um outro assunto. Não é? Mas não acabou. Acabou? Não acabou. Para mim, renovou. Apocalipse 21 não fala de outro céu. Fala de novos céus. Não é? A Bíblia aponta o tempo todo para a reconciliação de todas as coisas criadas. As terrenas e as celestiais. Essa cidade modelo aponta para essa renovação do ambiente criado por Deus. A cidade modelo a gente também fala de um povo renovado. Um povo renovado. Se você olhar os versículos 18... Na cidade de Deus não haverá mais pranto e choro de tristeza. As pessoas serão renovadas. A tristeza se transformará em alegria. A vontade de Deus é que a alegria dele seja manifesta na vida das pessoas. Que a vida das pessoas seja marcada pela alegria e não pelo choro e pela dor. Uma outra característica dessa cidade de Deus é que haverá nela vida plena. Vida plena. Vocês podem olhar para essas imagens e pensar, isso é para o céu ou é para a terra? Vida plena. É para depois ou é para já? Eu vim para que vocês tenham vida. Quem tem o filho, tem a vida. É para agora. E para depois também. Mas isso aqui não é projeto de Deus. Essa vida aqui. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias. Nunca mais. A vontade de Deus não é que as crianças vivam poucos dias. Nós não podemos nos conformar com isso.
E a gente não pode olhar para uma situação dessa e falar, é assim mesmo. É assim mesmo porque não é o nosso filho que está lá. Né? Se fosse o nosso, talvez a gente pensasse diferente. Vida plena, vida em plenitude, é projeto para a cidade de Deus. Uma outra característica é que serão estabelecidas novas condições sociais. Vocês perceberam isso? Eu vivi por 16 anos numa cidade que tem muito pedreiro e ajudante de pedreiro, Itaperuçu. E eu sempre conversava com eles. E temos na nossa igreja pessoas que também vieram desse ramo da construção civil. E uma fala muito comum desses homens é que eles construíam os prédios bonitos em Curitiba e nunca mais eles entravam nesses prédios. Eles construíam prédios belíssimos, mas eles moravam em barracos. Né? E uma característica dessa cidade de Deus é que as pessoas vão construir casas e eles vão viver nas suas casas. Está aí no versículo 21. Construirão casas e nelas habitarão. Isso aqui é do lado do Itaquerão, do lado do estado da Copa. Né? Diz também que eles vão plantar as suas vinhas e eles vão comer do seu fruto. Eles não vão plantar para os outros, para alguém que os oprime. A gente sempre usava essa figura, né? Não basta dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Eu acredito que no reino a gente tem que ir mais longe. Não basta ensinar a pescar. Nós temos que criar estrutura para que o camarada tenha condições de comer o peixe que ele pescou. Ele não precisa continuar pescando para Camargo Correia, para Odebrecht, para Votorantim, né? Para essas... Ele pode pescar para comer o peixe que ele pescou. Não é? Não construirão casas para os outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem, pois o seu povo terá vida longa. Né? Novas condições sociais, as pessoas vão construir suas casas, vão poder habitar nas suas casas, vão plantar e vão comer do fruto do seu trabalho nessa cidade. O texto também fala de novas relações familiares. Novas relações familiares. As pessoas não vão mais gerar filhos para a infelicidade. Versículo 23. Eles não vão trabalhar de maneira inútil, nem vão mais gerar filhos para a infelicidade, porque eles serão um povo abençoado pelo Senhor. Amém? Novas relações familiares. Essa imagem eu peguei de uma notícia que eu vi pouco tempo atrás, o desespero de um pai, se eu não me engano, em Recife, quando recebeu a notícia que seu filho foi preso. Esse pai está chorando aqui, chorando do lado do seu filho, sentindo humilhado, envergonhado por ver o seu filho. Esse homem é um homem trabalhador, por ver o seu filho sendo preso pela primeira vez. E aqui ao lado a gente tem uma imagem mais que expressa certamente uma nova relação, né? Um pai lendo com o filho lendo por cima dele. Novas relações familiares. Essa é uma marca dessa cidade de Deus que deve servir como inspiração para a nossa prática missionária e para as nossas ações na cidade onde Deus nos estabeleceu. E nova relação com Deus. Eu sei que no final aí fala que o lobo e o cordeiro comerão juntos, o leão comerá feno. Eu não sei como você interpreta isso, né? Pode interpretar de várias formas, né? Mas para mim isso fala de harmonia. Eu não sei se o leão vai comer feno, né? Da mesma forma que o boi, né? Mas para mim essa é uma passagem que expressa essa harmonia e essa nova relação, né? Então essas marcas. Um outro texto que eu ainda queria partilhar com vocês, Jeremias, é conhecido, né, por todos. Vamos ler juntos? E procurai e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Procurai a paz da cidade.
Deus nos chama para buscar a paz na cidade. Deus nos chama para trazermos para a cidade o Shalom. Shalom, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Vocês lembram para onde o povo estava indo quando Jeremias escreveu isso? Alguém lembra? O povo de Israel não estava a caminho de Jerusalém. O povo de Israel estava a caminho da Babilônia. Da Babilônia, para o exílio. E Deus manda essa carta. Lá na Babilônia, busquem a paz. Busquem a paz nessa cidade. Orem pela Babilônia. Isso é uma proposta revolucionária para o judeu. Orem pela paz na Babilônia. Procurem a paz na Babilônia, porque a sua paz depende da paz na Babilônia. A sua paz depende da paz no Jardim Paraíso. Né? Porque violência pula muro, meu irmão. Você pensa que está seguro? Viram o que aconteceu hoje no parlamento canadense? Tiroteio dentro do parlamento no Canadá. País seguro. Violência pula muro, meu irmão. E a gente vai erguendo os muros, e aí o muro não resolve mais, a gente passa para cerca elétrica, e cerca elétrica não resolve mais, aí eu não sei o que é que faz depois da cerca elétrica. Né? Mas eu conheço uns caras que roubavam e falam que cerca elétrica é facinho. Mete o peito que ela quebra. Né? Eu nunca meti o peito no cerca elétrica, mas eu conheci uns caras que já meteram. Né? E ele fala, quebra fácil, Beto, é bobeira. Não mata. Não mata, não, só dá um coice, eles falam. Né? Então, os caras quebram a cerca elétrica no peito, rapaz, quebra no peito. Então, assim, a sua paz depende da paz na cidade. A sua paz depende da paz na cidade. Por isso, não são felizes os que amam a paz. Não são felizes os que oram pela paz. Felizes são aqueles que promovem a paz, disse Jesus. Então, Deus nos chama para isso, né? Para buscar a paz na cidade, para promover a paz na cidade, para trazer a paz para a cidade, em meio ao caos. Em meio ao caos. Então, é chamado de Deus para a nossa vida. É chamado de Deus para a nossa vida. Então, em meio ao caos urbano, Deus nos chama para olharmos para cima. Porque Ele tem um modelo. Deus tem um modelo. Eu acredito que esse texto de Isaías 65 deve servir de inspiração para todos nós. Para todos nós. Às vezes a gente está com a cabeça enfiada no caos e querendo encontrar a solução no caos. Eu acho que a gente tem que aprender a olhar um pouco mais para cima. Olhar um pouco mais para cima. Porque a solução não está no caos, a solução está em Deus. E Ele tem um modelo. Ele tem um referencial. Ele quer ser o nosso referencial. Então, como fazer missão sem olhar para Jesus? Não tem como. Sabe o que acontece? Essa tentativa de fazer missão sem voltar os olhos para Jesus, a gente se perde, meu irmão. A gente se perde. Nosso projeto vira qualquer outra coisa, menos projeto missionário. Porque Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso referencial. Ele se coloca dessa forma. Da mesma forma que o Pai me enviou, eu vos envio, disse Jesus. Então, a paz nos nossos bairros, ou a paz na nossa casa depende da paz nos nossos bairros. A paz na nossa casa depende da paz na cidade. E Deus nos desafia, nos chama, nos convoca a sermos agentes do Shalom, promotores da paz. Quando Jesus usa aquelas duas figuras do sal da terra e luz do mundo para os seus discípulos, Jesus está dizendo para os seus discípulos, e todos os discípulos sabiam com muita tranquilidade que uma das funções do sal era preservar, não era preservar o alimento? O sal iria impedir que o alimento apodrecesse. Quando Jesus fala para eles assim, vocês são o sal da terra, eles sabem exatamente o que Jesus está falando. Jesus está dizendo para eles, a presença de vocês na sociedade vai impedir que a sociedade apodreça. A presença de vocês na sociedade vai impedir que a sociedade apodreça.
E aí a gente mete o dedo na cara do político, mete o dedo na cara daquele, acusa aquele outro, porque o país está desse jeito por causa... São Paulo está desse jeito por causa... O Paraná está desse jeito por causa... E nós? Sabe a pergunta que a gente tem que fazer, meu irmão? Quando você vê uma picanha lá, bonita, doida para ser devorada, e essa picanha começa a mudar de cor e apodrecer, você não tem que meter o dedo na picanha e falar por que você está ficando podre, você não presta, você tem que perguntar onde é que está o sal. Onde é que está o sal que poderia impedir que essa picanha apodrecesse? Onde é que está o sal, meu irmão? O nosso sistema político está apodrecendo, onde é que está o sal? Não está na bancada evangélica. Não está. Falta sal na bancada evangélica. Falta evangelho na bancada evangélica. Porque uma coisa é o evangelho, outra coisa são os evangélicos. Entre evangélicos e evangelho, eu fico com o evangelho. Né? Não sei qual é a sua escolha, mas eu estou ficando com o evangelho, que é mais simples. Né? Evangelho é simples, complicado são os evangélicos, né? Mas o evangelho é simples, o evangelho é de Jesus, né? Então onde é que está o sal? Onde é que está o sal? Parece que está dentro do saleiro. Para que serve sal dentro do saleiro? Para enfeitar a mesa, né? Ninguém desfruta dele. São 44 milhões de pessoas nesse país que se diz evangélicas, meu irmão. 44 milhões, 22% da população em 2010. 44 milhões de pessoas. E a pergunta que a gente tem que fazer, onde é que está o sal? Não é? Então, eu acredito que a presença da igreja na cidade pode e deve impedir que a cidade apodreça. E deve transformar a cidade num lugar de paz, de misericórdia e de vida. Então, para a gente ir terminando, a partir desse texto, como é que a gente pode ter essa presença transformadora na cidade? Em primeiro lugar, a recomendação bíblica: procurem a paz e o bem-estar na cidade. Você pode salgar a cidade, você pode tornar a cidade um lugar melhor para se viver se você trabalhar pela paz e pelo bem-estar na cidade. Shalom. Só talvez ampliando um pouquinho mais desse conceito de shalom, que é um termo muito interessante, né? É muito mais profundo e muito mais amplo do que o conceito que a gente tem de paz. Está em paz ou está em guerra? O Brasil está em paz, tá? Em 2012 foram assassinadas 56 mil pessoas no nosso país. Essa média é uma média superior à média de assassinatos na Síria, que está há 3 anos em guerra. 150 mil em 3 anos na Síria. 56 mil em 2012 no Brasil, 2013. 56 mil assassinatos no nosso país. Isso é média de guerra, né? Desses 56 mil, 7 em cada 10 são jovens, né? E a gente fala, está tudo em paz. A presidente está dizendo que está tudo bem. Está tudo bem, tudo jóia. Segurança, economia, né? É outro assunto, é para domingo isso. Mas o conceito bíblico de shalom, né? A raiz da palavra shalom significa inteiro, saudável, salvo. Essa palavra nos traz a ideia de totalidade, de plenitude de vida. Shalom é plenitude de vida. Jesus vem e diz: eu vim para que vocês tenham shalom, vida plena, vida em abundância. Eu vim para que vocês tenham shalom. Então tudo quanto contribui para a plenitude produz shalom.
Shalom é paz vertical e é paz horizontal. Shalom é paz com Deus e paz com as pessoas. Isso lembra alguma coisa? Não estou benzendo, né? Mas Shalom é paz com Deus, mas não é só paz com Deus. Shalom é reconciliação de tudo aquilo que foi atingido pela queda lá no Éden. É paz com Deus, é paz com você, é paz com o seu próximo e é paz com a criação. Isso é Shalom, é plenitude de vida. Jesus vem para redimir tudo aquilo que a queda atingiu. Senão ele não é redentor. Jesus só é redentor porque ele redime tudo aquilo que a queda atingiu. E a queda atingiu o quê? A queda só quebrou a relação do homem com Deus? Não. Quebrou a relação do homem com ele mesmo. Sim? O homem se sente culpado. Quebrou a relação do homem com o seu próximo. Sim ou não? Seu próximo mais próximo era a sua esposa. A mulher que o Senhor me deu, lembra disso? Né? A culpa é dela ou de Deus. Dele não. A mulher que o Senhor me deu, estava bem aqui sozinho, o Senhor inventou esse negócio chamado mulher, eu gostei, né? E deu no que deu, né? Quebra a relação do homem com ele, quebra a relação do homem com o Criador, quebra a relação do homem com o seu próximo, quebra a relação do homem com a criação. E já em Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus já aponta para um Redentor, que vai redimir tudo aquilo que foi atingido pela queda. Então, Shalom é paz com Deus, mas é paz com as pessoas e é paz com a criação de Deus. É paz vertical e paz horizontal. Nós somos agentes de Shalom. Shalom é vida em comunidade, meu irmão. Shalom é vida em comunidade. Uma das marcas dos grandes centros urbanos do nosso país é a solidão. É interessante isso, né? Aumenta ano após ano o número de suicídios no Brasil. Gente sozinha no meio da multidão. Gente sozinha nos grandes centros urbanos. E isolamento adoece qualquer ser humano. E pode conduzir o ser humano à morte. E a igreja, meus irmãos, ela está presente na cidade para tirar essas pessoas do isolamento e para convidar essas pessoas para a vida em comunhão. Isso é Shalom. Isso é Shalom. Nós estamos presentes nos centros urbanos onde o isolamento é uma marca. Nós estamos presentes ali para convidar as pessoas para desfrutar de Shalom. Shalom é vida em comunidade. Shalom é preocupar-se pela prosperidade física, material e espiritual da cidade. Pobreza, desemprego, violência, corrupção, injustiça, tudo isso violam o Shalom de Deus. Deus espera que o seu povo exerça uma influência abençoadora na cidade. Shalom também é fé, confiança e interesse para com o próximo. Procurai a paz na cidade. Procurai a paz na cidade. E o contexto, nós já falamos, era um contexto de opressão. Era Babilônia, meus irmãos. Babilônia. Marcada pelo paganismo, pela hostilidade e pela maldade. Nesse lugar, na Babilônia, Deus manda uma carta e diz para o seu povo: procurem a paz na Babilônia. Shalom é justiça. Quando a gente clama por justiça, a gente está clamando por Shalom. Shalom de Deus. Shalom é a paz de Deus. Shalom é paz com Deus. Shalom é paz com o próximo. Shalom é paz com a criação. Então nós somos desafiados por Deus a ser uma rede que promove a paz na cidade. Uma rede abençoadora para toda a cidade. Transformar a cidade em lugar de paz. Então, primeiro, procurem a paz na cidade. A outra recomendação, orem pela cidade. Como já disse, os judeus são desafiados a orar pela Babilônia. Orar pela Babilônia. Pode parecer loucura, viu? Mas é a atitude
que Jeremias ordena que o povo tome. Orem pela cidade. Você quer viver em paz em Joinville, Santo André, Carapicuíba, São Remo, Capão Redondo, Campinas? Campinas não tem violência. O pessoal saiu de São Paulo, foi para Campinas porque não queria violência, né? Então, Curitiba, Itaperuçu. Quer viver em paz? Promova a paz. Mas não só promova a paz, ore pela paz. Ore pela cidade. Jeremias está ensinando para o povo de Israel que a oração ela remove conflitos. Você crê nisso? Que a oração pode promover a paz. A oração pode remover conflitos. Ore pela cidade. Ore pela cidade, Jeremias diz. Uma cidade onde imperava o paganismo, a hostilidade e a maldade. Ore pela cidade. Ore pela cidade. E por fim, além de procurar a paz, promover a paz, orar pela cidade, exerçam influência na cidade. Aí eu tenho outro versículo aqui. Que a gente pode pensar sobre essa influência. Essa versão aqui é na Bíblia Viva, mas é muito interessante o Provérbios capítulo 11, versículo 11. Diz: a boa influência de cidadãos piedosos causa a prosperidade de uma cidade. A boa influência de cidadãos piedosos causa a prosperidade de uma cidade. Gente comprometida com Deus pode exercer influência transformadora na cidade. Você crê nisso? Eu creio, irmão. Eu creio. Gente comprometida com Deus pode influenciar a vida de uma cidade. Gente piedosa. A boa influência de cidadãos piedosos causa a prosperidade de uma cidade. Um outro versículo, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 27, diz: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Exerçam a sua cidadania. Não só domingo. De domingo a domingo. Exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. A espiritualidade bíblica, meus irmãos, ela promove engajamento. Engajamento. Ela não promove alienação. Ela promove engajamento. Amém? Essa espiritualidade que conecta a pessoa com Deus e desconecta a pessoa do mundo não é bíblica. A espiritualidade que conecta a pessoa com Deus e aliena a pessoa é uma espiritualidade que tem que ser revista. Porque a espiritualidade cristã, a espiritualidade bíblica, ela conecta você com Deus, mas também conecta você com a sociedade. Ela não aliena ninguém. Muito pelo contrário. Ela promove engajamento. A bateria está acabando. E pelo que eu estou vendo, não só do computador. Né? Vamos terminar, então, antes que a bateria acabe. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Amém? Jesus disse. Jesus disse que você era. E ele continua falando que você é. O amor de Deus é insistente, é ou não é? Fala sério. O amor de Deus é um amor insistente, pegajoso, né? Extravagante. Jesus continua falando para os seus discípulos: vocês são o sal da terra
e vocês são a luz do mundo. Então a presença de vocês vai impedir que a cidade apodreça. Porque onde tem sal, o alimento não apodrece. Essa era uma das funções básicas do sal. Preservar o alimento. Mas não só preservar o alimento, o sal também tem a função de dar sabor, não é verdade? Dá sabor. Você sabe diferenciar uma comida com sal e sem sal? Sim ou não? Pode, né? Consegue, fácil. Você pega um peixe, eu sei que tem gente que come peixe sem sal, cru, não tem problema. Mas assim, é ou não é? Mas assim, um peixe com sal. Vou lembrar da minha casa aqui, da casa dos meus pais, né? Você pega um peixe bem temperadinho, com sal, e pega o mesmo peixe, da mesma espécie, e você come ele sem sal. Tem diferença? Tem diferença. Não é? Mas é o mesmo peixe? Por que tem diferença? Tem diferença porque o sal, ele realça o sabor do alimento. Não é? Mas é o mesmo peixe. Mas um salzinho no ponto não precisa ser 44 milhões de toneladas de sal. Não precisa ser muito sal. Essa é a bobagem, né? Achar que se você pegar um prato de comida forrado de sal, você não come. Sal tem que ser na medida certa. Se o sal está lá, você percebe que ele está. Não é? Ele não precisa aparecer. O sal não precisa aparecer. Sempre lembro disso. As pessoas elogiavam a comida da minha mãe. Eu nunca vi ninguém sentar na mesa e elogiar o sal que a minha mãe usou. As pessoas falavam assim, Lucimar, a comida está muito boa, o peixe está muito bom. Eu nunca vi ninguém falar assim, nossa, que sal delicioso. É cisne, né? Eu nunca vi ninguém perguntar qual era a marca do sal. Se o sal era presbiteriano, se era batista, se era assembleano, né? Se era da família, da ICF. A marca do sal não interessa. Tem que ter sal, tem que ter na medida certa e o sal está presente. Se está presente, ele impede que o alimento apodreça. Se está presente, ele torna a cidade melhor. Porque o sal realça tudo que há de bom e belo na criação de Deus. E Jesus fala para os seus discípulos, vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Então o sal tem essas duas funções. E a luz é mais fácil ainda de entender, né? A luz existe para brilhar. Ela foi fabricada para isso, meu irmão. Não é algo opcional. Então, eu sou cristão, eu devo ou não devo brilhar? Não tem espaço nem para esse debate, porque a luz existe para brilhar. O que poderia discutir é brilhar onde? Aí talvez pudesse ter discussão. Mas Jesus já responde. Né? Mateus capítulo 5. Ele fala diante dos homens. Diante dos homens, não perca tempo em conferência. Né? Não, tô brincadeira. É diante dos homens. Brilhar onde? Diante dos homens, na sociedade. É na sociedade. Vocês existem para brilhar. Vocês são luz. Portanto, brilhem. Né? Vocês são luz. Se são luz, faz parte da natureza da luz, brilhar. Onde? Diante dos homens. Para quê? Para que eles vejam o que vocês estão fazendo e glorifiquem o Pai que está nos céus. Isso é lindo, né? E é tão interessante que vocês vão brilhar diante dos homens e os homens não vão ouvir o que vocês estão falando. Eles vão ver o que vocês estão fazendo. É muito interessante, né? E às vezes a igreja teima em insistir que a sua missão é fazer a proclamação verbal do Evangelho. É também, mas não é só isso. Porque o amor de Deus não é um amor que consiste só de palavras. O amor de Deus é proclamado e é demonstrado. Jesus claramente diz, as pessoas vão ver o que vocês estão fazendo e vão glorificar o Pai que está no céu. Essa é a finalidade da missão. A glória de Deus. E essa glória de Deus acontece quando as pessoas passarem a ver o que nós estamos fazendo. Não é? Porque o amor bíblico é muito mais atitude do que sentimento. Eu não sei se você entende o amor bíblico como sentimento. Eu entendo como atitude concreta. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para morrer na cruz. Tem nada de romântico nisso. Tem nada de romântico na cruz, meu. Nada.
Deus amou o mundo de tal maneira que ele foi capaz de entregar o seu filho para morrer na cruz por toda a humanidade. Isso é ação concreta de amor. Né? Amar é verbo, não é? Eu amo, tu amas. Amar é verbo. Amar é verbo. Deus não nos chama, meus irmãos. Para terminar agora. Terminando mesmo. Diz que essa expressão para um pregador não significa nada, né? Só para terminar, né? Sabe o que é que significa? Nada. Né? Mas é sério. Vamos terminar. O nosso chamado é para promover a paz, orar e influenciar a cidade. Com o amor de Deus e o poder transformador do Evangelho de Jesus de Nazaré. Amém? Amém. Chamado de Deus para a minha vida, para a nossa vida, para as nossas comunidades de fé, promover a paz, orar e influenciar a cidade. Nós não fomos chamados por Deus, na minha compreensão. Nós não fomos chamados por Deus necessariamente, ou melhor, tiro necessariamente, nós não fomos chamados por Deus para dominar esse país. Eu não consigo entender isso dessa forma. Eu tenho miopia, então minha leitura é míope. Mas eu não consigo entender que o chamado da igreja brasileira, o chamado de Deus para a igreja brasileira é um chamado para governar a nação. Morro de medo disso. Chamado para termos uma grande bancada evangélica. Não sei. Chamados para ser maioria nesse país. Não sei. Chamado para mostrar para essa sociedade o peso do voto evangélico, como eu vi nesses dias. Capa, inclusive, de uma da revista de grande circulação no país. O peso do voto evangélico. Eu não consigo entender e crer que o chamado de Deus para a igreja brasileira seja um chamado para fazer espetáculo, para fazer show da fé, para fazer todo esse barulho, ou para ser maioria, ou para governar, ou para dominar, ou para exercer poder. Eu creio, meus irmãos, que nós precisamos muito mais de igrejas amorosas do que de igrejas poderosas na nossa nação. Eu creio nisso, que nós precisamos muito mais de igrejas amorosas e acolhedoras do que de igrejas poderosas. E o que tem de gente querendo ser igreja poderosa nesse país não é brincadeira. Para que mais poder, meu irmão? Poder para quê? Poder para quê? Para servir? Poder para amar? Poder para não viver mais para si mesmo? Ou poder para ser poderoso? Para mostrar quem é que manda. Eu vivi por 16 anos numa cidade aqui pertinho. Estou 1 ano e meio, quase 2 anos aqui em Curitiba. E eu continuo orando para que nessa cidade tenha mais igrejas amorosas. E menos igrejas poderosas. Porque eu acredito que o que a nossa nação precisa, que o nosso povo precisa, é muito mais de igrejas amorosas e acolhedoras do que de igrejas poderosas. Eu tenho orado por isso. Que Deus nos ajude no cumprimento da missão. Amém? Missão de promover a paz, de orar pela cidade e de exercer uma influência transformadora na cidade. Amém? Amém. Vamos orar?